Fala galera, mais uma quinta-feira, mais um Contextualizando, hoje com um tema bem espinhoso, o pessoal cria muita polêmica em volta, né? Cristão pode ser de esquerda? Bom, para esse tema, eu até cheguei a tocar nesse assunto, meio que respondendo que pode, né? No vídeo da semana passada, mas eu quero deixar algo bem claro, né? Um comentário próprio disso, né? Sobre esse assunto. Bom, primeira coisa é de qual esquerda que estamos falando, tá? Então, basicamente, eu estou aqui separando a esquerda progressista da esquerda, do pensamento mais do espectro à esquerda, social-democracia, ok? Que é um Estado que realmente vai prover, tudo o Estado que nós temos na Europa. Esse Estado, a social-democracia, o welfare state, embora já se viu assim meio inviável, a gente tem que buscar novas alternativas, né, para isso. É um Estado muito caro, é o que está hoje em vigor na maior parte da Europa, né? Só que a Europa tem um contexto, tá? Tem um contexto ali de uma consciência de coletividade, uma consciência de nação, uma consciência de bens públicos, de serviço público, de servir a sociedade, né? Então você tem lá um servidor público que, ao contrário daqui, quer o concurso para resolver a vida dele, né? Então ele passa, até ouvi hoje de manhã na Jovem Pan, um economista falando que no passado, né, tinha um apelido jocoso para os servidores públicos, né? Porque o camarada passava e não fazia nada, não tinha produtividade nenhuma. Não mudou nada, né? Mudou praticamente nada. O sujeito passa e quer fazer o dele, quer ficar rico e não está nem aí, não produz nada, não se preocupa com nada disso, né? Isso é um problema, ok? Na Europa não é bem assim, né? Eu vi entrevistas lá de juízes, por exemplo, que eles... Não, eu ganho o suficiente para pagar a minha casa e tal, não tem esses benefícios que tem aqui, né? Agora, se você é cristão e defende que o Estado tem que promover a saúde, a educação, eu também defendo isso, tá? Mas transporte público praticamente gratuito, isso não é problema, tá? Isso não é problema. O problema é quando o cristão entra pela pauta progressista. Aí é problemático. Ou o cristão acha que um Estado agigantado vai criar um mundo perfeito, né? Quando você acha que esse Estado, puxando para si todas as realidades da vida, interferindo em tudo, dizendo como você tem que criar seu filho, como tem que ser seu casamento, como tem que ser seu trabalho, não sei o que, não sei o que, não sei o que, vai criar um mundo perfeito, você está nesse ponto cometendo idolatria. Porque quem vai criar um mundo perfeito é Deus, né? Aliás, Deus criou o mundo por causa do pecado. Nós mergulhamos nesse desastre que está aí hoje, né? E o ser humano, ele é incapaz de ter alguma ideia, algum projeto que vá transformar o mundo num lugar perfeito. Sempre haverá contradições, no mercado a mesma coisa. Então, se você acha que o socialismo, o capitalismo, o liberalismo, o mercado vai criar um mundo perfeito, sem contradição, sem problema, você é um idólatra, tá? Porque o ser humano não é capaz de fazer isso, ok? Por isso que esperamos a redenção em Cristo Jesus. Amém? Agora, por que o progressismo me preocupa? Primeiro, é necessário fazer um rápido histórico sobre essa pauta de esquerda, começando com Karl Marx, né? Qual que é a ideia do Marx, a ideia básica dele? Que toda a história é um conflito, tá? E basicamente ali o conflito entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que não têm os meios de produção. Esses que detêm os meios de produção oprimem e se enriquecem explorando aqueles que não têm os meios de produção. Segundo ele, lá na pré-história as coisas eram comunitárias e necessariamente as coisas vão voltar a isso, porque o ser humano corrompeu a realidade, corrompeu a beleza da natureza humana, né, transformando, se apropriando aí, tendo a propriedade privada. Segundo ele, lá na pré-história não existia, né, o que o Val Harari jogou por terra, mostrando que as guerras, inclusive o Harari é um pensador progressista, tá? Ateu, né, e tal. Assim, ateu não sei, né? É secularizado, ele é israelita, né? No livro Sapiens dele, ele jogou isso por terra, mostrando que tinha guerras, as pessoas defendiam o território, por aí vai, né? Então existia propriedade privada na pré-história. Se existiu ou não, isso é outra história, tá? A gente fala disso depois, ok? Mas sobre isso eu faço um vídeo específico sobre se existiu o Homem das Cavernas ou não.
Eu creio que não, mas eu não acredito que o homem está apenas há 6.000 anos sobre a Terra, tá? Então a gente tem aí boa parte do Gênesis sem datação, ok? Então lá para trás, aí, segundo a arqueologia, né, o homem está segundo alguns arqueólogos, né, o homem está sobre a Terra há aproximadamente 60.000 anos, tá? Então, datação fóssil e tudo. Mas muita gente questiona se os fósseis são legítimos ou não, né? Eu sou da área, então assim, mais homem das cavernas que não falava, isso aí eu rejeito plenamente. O ser humano foi criado com fala, pensando e tudo mais, tá? Esse ponto. Mas, de qualquer maneira, ele mostra que aquilo que seria pré-história, né, que Marx chama de pré-história, as pessoas já defendiam propriedade privada, tá? Esse é o ponto que eu quero deixar aqui para nossa reflexão. Tá? Mas enfim, ele pensava dessa forma e aí chega na época dele, ele fala assim, olha, os burgueses que detêm o capital, detêm os meios de produção, já está começando uma industrialização, comerciante virando industriário e tal, e burguês nada mais é aqueles que viviam em burgos, né? Eram bairros urbanizados ali no final da Idade Média, tá? E eles acumulavam capital e começaram a explorar a galera, né? E ele usa esse termo, né, dos burgueses lá do século XVII, XVIII, século XVI, XVII, né? Ali ele usa esse termo para falar dessa classe capitalista, né? E aí ele vai dizer, ó, isso vai acabar, porque o proletariado vai se rebelar, e eles são a maioria. E aí vai entrar o socialismo, que ele coloca no Manifesto Comunista como a ditadura do proletariado, que vai pegar esses meios de produção, dividir igualmente para todo mundo. E aí, uma vez que a sociedade já não tem mais classes, não tem mais necessidade do Estado. Segundo Marx, o Estado só existe para conter esse conflito de classes. Ok? O próprio Marx percebeu que o proletariado estava se lixando para isso, né? O que ele queria era se tornar burguês, era se tornar capitalista, era ganhar dinheiro, né? Nada diferente de hoje, né? A gente não está ligando muito para ideologia. A gente quer saber o que a gente lê, o que a gente vai vestir, a gente quer saber da nossa diversão, do nosso lazer, do nosso final de semana, pagar as contas, comprar carro, comprar smartphone novo, ou iPhone, né? Enfim, né? A gente quer isso, ok? Então, a gente está se lixando para isso, né? E aí, com o passar dos anos, você tem uma série de coisas, escola de Frankfurt, Gramsci, Antônio Gramsci e tal, vai trabalhar a questão da revolução através da intelectualização, através do ensino, né? Enfim, tá? Mas o ponto é, chegando nos dias atuais, esse conflito que anteriormente era burgueses oprimindo o proletariado, vamos esperar passar só um minuto, pronto, passou, senão não conseguia gravar, né? Mas, então, chegamos hoje, essa ideia de burguês oprimindo proletariados passa agora para a questão das classes, questões étnicas, e aí eu vou criar essas estratificações e vou dizer o seguinte, olha, se você não defende determinadas pautas, se você não defende pautas éticas, pautas morais, pautas que estão a minha, né, aquilo que eu determino que é ético, aquilo que eu determino que é moral, se você não defende determinados segmentos da sociedade, você é uma pessoa má. Né? Então essa esquerda progressista ela vem disso. Se eu não defendo ideologia de gênero, se eu não defendo etnia, se eu não defendo essas coisas, eu sou uma pessoa má. Né? E para vocês entenderem o que eu estou dizendo é o seguinte, né? Tem um político, se não me engano, não sei se ele é vereador ou deputado no Rio de Janeiro, chama Fernando Holliday. Ele é negro, homossexual, né, homoafetivo, e a esquerda odeia ele, porque ele é um liberal, economicamente liberal, politicamente conservador, né? E para que vocês entendam a minha posição quanto a isso, quanto a essa pauta, vou falar aqui da questão da homoafetividade, mas como exemplo, porque é bem sensível, né, nesse ponto, meu ponto é o seguinte, eu considero errado, sim, a prática, mas, para ser bem provocativo, se esse político, Fernando Holliday, pelas entrevistas que eu já vi dele, pelo que eu já li sobre ele, fosse candidato a presidente, votaria nele, tá? Por quê? Ele segue muito bem o que a Bíblia nos ensina, ter paz com todos. A conduta é errada. Agora, a minha posição teológica quanto a isso é a seguinte, pecado por pecado, todo mundo vive em pecado, gente.
A gente tem que parar de achar que a homoafetividade é um pecado. Não. Eu não acho que a homoafetividade seja mais reprovada por Deus do que outros pecados morais e sexuais. Eu acho que a reprovação de Deus para quem pratica a homoafetividade é a mesma reprovação de Deus para um camarada que se diz cristão e ainda assim não domina os seus desejos heterossexuais. Um camarada que é infiel nos relacionamentos. Eu não acho que os outros pecados sexuais sejam mais graves que a homoafetividade. Ou seja, a homoafetividade é mais uma forma, ou mais uma manifestação do desejo sexual humano caído. Tá? É mais uma manifestação do pecado. Ok? Então eu acho que a gente dá muita ênfase a isso. Tá? Eu acho que é um pecado como qualquer outro pecado da mesma natureza. Essa é a minha visão sobre a homoafetividade. Ok? Eu acho que é pecado. A questão, eu já falei isso. Pecado é uma questão objetiva. Tá? Eu falei isso terça-feira, no vídeo de terça-feira. Volta lá e assiste. Pecado é uma questão objetiva. A Bíblia fala que é pecado, pronto. Tá? Aí você vai entender se você assistiu outro vídeo lá que eu falo sobre a graça, sobre a lei e tal. Eu entendo que é pecado. Agora, eu não acho que seja um pecado maior do que os outros pecados sexuais. Né? E aí a gente tem uma tendência a não julgar o camarada que é adúltero, que trai a esposa, mas até evitar conversar com uma pessoa que seja homossexual. Gente, peraí. Isso não é uma posição cristã também, tá? Então, você tem lá um colega de trabalho que é cristão, ele te chamou para almoçar, vai almoçar com ele, vai bater um papo com ele, trocar ideia. Às vezes vai te ajudar na sua profissão, vai te ajudar a crescer, a aprender sobre a sua profissão. Para com isso, né? Isso aí é preconceito, isso aí é ser cabeça muito fechada, tá? Então, para com isso, beleza? A postura cristã é ter paz com todos. Cristo morreu por todos, ok? E aí, gente, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Tá? Assim como Fernando Holliday, quando ele defende pautas liberais, mais conservadoras, eu não estou negando que não exista racismo, que eu não estou negando que exista, né, racismo, que exista misoginia, feminicídio, homofobia. Claro que isso existe. Isso tem que ser combatido. Agora, peraí, você acha que você vai combater o feminicídio, né, o marido que espanca a mulher? Você acha que você vai combater vestindo uma camisa branca e fazendo passeata? Não vai, gente. Não vai combater. Né? Você acha que você vai combater a homofobia dessa forma? Não. O camarada que cometeu o crime de ódio tem que ser punido. É assim que se combate crime, gente. É punindo. Não tem outro jeito, não tem outra conversa. Infelizmente, você trabalha, faz campanhas de conscientização nas escolas. Tá? Tudo bem, para prevenir. Você faz trabalho de conscientização para prevenir. Uma vez o crime ocorrendo, o criminoso tem que ser punido. Sabe? E aí vem essa conversinha boba aí, né? Não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, gente. Você vai fazer trabalho de prevenção, sim, de conscientização, beleza. Mas fez, tem que punir, sabe? Tem que punir, tá? E aí, gente, um outro ponto. Eu acho, uma outra coisa que fere os princípios bíblicos de que Cristo morreu por todos, e é mais um ponto que a pauta progressista não pode vingar, não tem como um cristão ficar pensando nessa linha progressista, é o seguinte. Marielle Franco foi bem emblemático, né? Quando eu pego isso e transformo numa bandeira política, isso está errado. Não me interessa se ela é negra, se ela é branca, se ela é heterossexual, se ela é homossexual. Foi uma pessoa que foi assassinada. Só isso, como se fosse pouco, né? Só isso já é razão mais que suficiente para eu investigar e punir autor, mandante, né, o que a gente chama de autor intelectual, todo mundo. Punir com mais alto rigor da lei. Tá? Não me interessa as opções dela. Okay? Não me interessa a etnia. Foi uma pessoa que foi assassinada. Melhor, foi executada com crueldade. Tá? Se ela pensa politicamente como eu pensava, né, não me interessa. Foi uma pessoa que foi assassinada. Só isso já é motivo mais que suficiente para investigar. Assim como a policial branca que foi morta lá no Rio Grande do Sul. Tá? Foi uma pessoa. Se ela é branca, se ela é negra, não me importa. Foi uma policial. Foi uma pessoa que foi assassinada. Tem que ser investigado e punido. Isso é cristianismo.
Isso é cristianismo, tá? Isso que é cristianismo. Não me importa isso, tá ok? Então, assim, outro detalhe, né? Quando a gente coloca essa questão de oprimido e opressores, veja bem, mulheres são oprimidas, homossexuais são oprimidos, negros são oprimidos, índios são oprimidos. A gente cria tanta minoria, tá sendo criada tantas minorias, e todas elas clamam, né, dizendo que tem que ter direito, tem que ter não sei o que e tal, que você já não tem mais ninguém para oprimir. Todo mundo está enquadrado em alguma coisa para se dizer oprimido. Não tem mais opressor. O opressor vai ser homem, eu estou falando de gênero, né? Homem, branco, heterossexual. Ou seja, eu. Só que tem um detalhe, eu não tenho condições econômicas, nem sociais, eu não estou em posição de oprimir ninguém. Ou seja, é tanta minoria que se criou, que você não tem mais quem vai oprimir elas. Você não tem mais ninguém para oprimir essas tantas minorias que foram criadas, né? E aí, realmente, o discurso da direita é mais convincente. A minoria que realmente tem que ser defendida é o indivíduo, né? Não são grupos, ok? E aí, indivíduos, independente da opção sexual, independente da cor, da etnia, tem que ser defendido. O indivíduo tem que ser defendido. Portanto, o que eu quero dizer aqui não é relativizar pecados, não é isso. Pecado é pecado, eu falei isso no vídeo anterior. O que eu quero dizer aqui é que um cristão, quando ele vai para a política, ele não deve ter idolatria. Ele não deve achar que o Estado vai resolver tudo, tampouco o mercado. Nós precisamos entender que nós temos que pensar nas garantias individuais, pensar nos direitos da pessoa, ok? E entender que não adianta a gente ter ideologias, ficar defendendo pautas para sermos pessoas melhores. Porque quem nos torna pessoas melhores é única e exclusivamente Cristo. Nós esperamos a redenção apenas em Cristo. O mercado não vai criar um mundo perfeito, o Estado não vai criar um mundo perfeito, mas Cristo vai transformar as nossas mentes para que a cada dia sejamos pessoas melhores, cidadãos melhores, até que Ele venha, ou até que estejamos com Ele na eternidade. Eu espero que esse vídeo tenha te trazido pontos, provocações para que você reflita. Comente aí, curta, compartilhe, envie para as pessoas com elegância, com educação, para que a gente possa aprimorar nossas ideias, ok? Um grande abraço e até a próxima.